Uma criatura muito perturbadora foi avistada rastejando pelas montanhas dos Apalaches. Hoje temos uma variedade de histórias aterrorizantes sobre aparições de criaturas bizarras nas montanhas dos Apalaches e seres humanoides assombrando crianças. Sim, isso pode ser perturbador para alguns telespectadores, mas para os viciados no medo, vamos começar. Vou começar indicando a área geral onde tudo isso aconteceu e, na verdade, continua acontecendo. Eu, assim como gerações da minha família, nascemos e fomos criados em West Virginia, bem no cinturão dos Apalaches. Minha avó tem um enorme espaço de terra em uma montanha, onde todos nós éramos selvagens quando crianças. Agora, como adultos, nos sentamos à noite ao redor de uma fogueira, desfrutando dos sons pacíficos. No entanto, chega um momento da noite em que o ar fica pesado e sinistro. Nessas ocasiões, os dois grandes cães da minha avó até se recusam a sair da varanda para fazer suas necessidades. Não sabemos o que se esconde nas matas ao redor, mas às vezes isso se manifesta. Quando minhas 3 tias, mãe e 3 tios eram mais jovens, faziam o que todos nós fazíamos quando crianças: exploravam aquelas matas. A propriedade da minha avó tem o que chamamos de Casa da Fonte, que é exatamente como parece. É uma estrutura de blocos de concreto com uma fonte pacífica e fresca que passa por ela. Era usada antes da instalação de água corrente na antiga casa de fazenda que fica no topo da montanha, com vista para toda a propriedade. Naquele ponto, a Casa da Fonte já estava deteriorada e as matas começaram a tomar conta, envolvendo-a profundamente. O estranho sobre essa Casa da Fonte era que a única abertura ficava no topo. Então, para entrar nela, era necessário descer do topo. Quando crianças, não temos medo de muita coisa, exceto à noite. Aparentemente, era plena luz do dia quando uma das minhas tias, vamos chamá-la de In, teve a ideia de fazer exatamente isso: descer lá dentro. Quando ela desceu, tudo parecia bem. Estava completamente escuro, mas ela conseguia sentir e ouvir a água ao redor dela. Então começou a ouvir uma respiração suave. Virou-se para um dos cantos da Casa da Fonte e lá viu uma criatura humanoide toda branca olhando para ela. Ambos ficaram chocados ao se verem. Aquela coisa tinha pele doentia, membros alongados e buracos escuros como características faciais. De repente, o medo tomou conta e ela começou a gritar para minha outra tia puxá-la de volta para cima. Durante a confusão, seus óculos escorregaram do rosto e caíram na água embaixo. Agora ela podia sentir a criatura se movendo ao seu redor e gritou ainda mais. Um dos meus tios a puxou para fora do buraco e ela começou a correr em direção à casa. Seu medo contagiou todo o grupo e todos a seguiram. Eventualmente, ela se acalmou o suficiente para contar o que viu e eles nunca voltaram para a Casa da Fonte novamente. Não tenho certeza se ela contou para minha avó, já que minha avó é bastante religiosa e até hoje ela ignora qualquer experiência paranormal que temos em sua casa. Agora, na história não termina aí, na verdade, está apenas começando. Anos depois, quando minhas tias e tios já estavam todos crescidos, com filhos próprios, a Casa da Fonte atraiu alguns dos meus primos e irmãs até lá. Eles tinham ouvido falar da criatura branca lá embaixo, mas é claro que não acreditaram. Os filhos das minhas tias, sendo crianças, atravessaram as matas até que a Casa da Fonte veio à vista. Eles também planejavam descer lá. Meu primo desceu primeiro. Minha irmã ficou sobre o buraco e olhou para baixo sem descer ainda. Levou apenas alguns segundos antes de minha prima ouvir uma respiração pesada. Seu medo imediatamente aumentou, mas ela não disse nada. Em vez disso, virou-se na direção do som. Os óculos, já há muito desgastados das minhas tias, estavam na água ao lado da mesma criatura toda branca e alongada. Desta vez, ela não hesitou. Começou a esticar os membros para se mover. Ela se debateu para cima e para fora com a ajuda da minha irmã, e eles também correram de volta para a casa. Eles contaram para minha tia e minha mãe o que aconteceu. Elas não negaram a existência da criatura, mas, em vez disso,
os consolaram da melhor maneira possível, avisando-os para ficarem longe do lugar. Quando finalmente entrei neste mundo, também estava sempre explorando a propriedade da minha avó. Eu raramente gostava de ir para a escola e, em vez disso, queria percorrer as matas e coletar tudo o que pudesse encontrar. Eu estava frequentemente sozinho lá fora. Apenas o cachorro da fazenda da minha avó me seguia por lá. No entanto, a primeira vez que vi a criatura foi durante uma reunião familiar. Os adultos estavam bebendo ao redor de uma fogueira quando alguns dos meus primos e eu decidimos brincar de polícia e ladrão. Nossa versão era basicamente esconde-esconde, mas em vez de um único procurador, havia um grupo deles e também um grupo de escondidos. Eu era um escondido desta vez. Tive a brilhante ideia de me esconder atrás de um velho carro Lincoln, estacionado perto do celeiro, já que sabia que todos os outros ficariam com medo de ir tão longe. Afinal, a luz mal alcançava esse lugar, e era bem longe o suficiente para ver apenas sombras. O carro também estava na linha da propriedade com os vizinhos da minha avó, onde uma casa móvel permanecia desocupada. A casa do vizinho estava a poucos metros de distância e estava escura, já que era tarde. Sentei-me atrás do carro mais próximo da caravana. Alguns minutos se passaram e eu podia ouvir vagamente meus primos rindo e gritando alegremente. Eu me movi para uma posição de agachamento, sorrindo para mim mesmo. De repente, ouvi um assobio vindo de trás de mim. Meu corpo se enrijeceu imediatamente. Parecia que meu corpo sabia que algo não estava certo antes mesmo de minha mente perceber. O assobio veio suavemente novamente, quase tão silencioso que mal podia ser ouvido. Era o tipo de som usado para chamar a atenção de alguém. Eu costumava ouvi-lo o tempo todo quando meu tio-avô o usava para chamar seu cachorro. Desta vez, porém, soava ligeiramente distorcido. Reuni coragem e me virei completamente na direção do som. Ao lado de uma árvore alta perto da caravana, estava essa criatura toda branca. Também estava agachada como eu estava, mas ao me ver olhando com medo, ela se endireitou. A coisa tinha quase 7 metros de altura, uma cor branca doentia que brilhava mesmo no escuro. Seus membros eram longos e grotescos, e antes que eu percebesse, estava correndo o mais rápido que minhas pernas podiam me levar. Acabei colidindo com uma das minhas primas, com quem eu era muito próximo na época, chamada Jay. Ela e eu então caímos no chão. Ela deu um grito e estava pronta para me repreender, mas deve ter visto rapidamente o medo em meu rosto, porque em vez disso ela perguntou o que havia de errado. Acabei contando a ela e concordamos em abandonar o jogo completamente e entrar na casa pelo resto da noite. No entanto, alguns meses depois, o incidente quase tinha sido esquecido por nós. Mais uma vez, os adultos estavam festejando e estávamos brincando do mesmo jogo. Eu me mantive longe do celeiro neste ponto e só me escondi perto da casa, ficando na luz o máximo possível. Minha prima Jay, não. Ela tinha um espírito de bravura ou algo assim. Ela foi mais longe do que eu havia ido antes, indo diretamente atrás do velho celeiro. Atrás do celeiro não havia nada além de matas e nenhuma luz alcançava tão longe. A lua estava particularmente brilhante, uma lua cheia naquela noite de verão. Ela me disse que foi por isso que ela pôde conseguir ver um pouco lá fora. Após alguns momentos, ela ficou entediada e começou a correr ao redor do celeiro, em vez de simplesmente voltar pelo mesmo caminho. Foi quando, pelo canto do olho, ela viu um homem com um suéter vermelho brilhante, apenas sentado em uma cadeira de jardim completamente branca, encarando as matas. Agora nós sabíamos quem estava lá. Esse homem não parecia nenhum parente nosso, nem dos vizinhos próximos. A coisa estranha foi que ele nem sequer pulou ou se moveu quando ela passou por ele. Ela disse que foi como se ele estivesse congelado. Sua pele era doentia e branca, como a das criaturas. Quase brilhava. Obviamente ela ficou com medo e correu de volta para casa me chamando. Nos encontramos e ela me contou o que aconteceu. Nunca realmente falamos muito com os adultos quando eles estavam bebendo, pois pareciam sempre rir de tudo o que contávamos para eles. Então decidimos investigar por conta própria. Então nós dois nos aproximamos sorrateiramente do celeiro, espiamos em volta e vimos a cadeira vazia, sem ninguém por perto. Quando nos viramos para voltar, ouvi meu nome sussurrado dentro do celeiro em ruínas. Jay ouviu isso também.
Seus olhos se arregalaram quando ela olhou para meu rosto. Nós dois corremos com lágrimas em nossos olhos. Naquela noite, dormimos com minha pobre avó esmagada um contra o outro. O som daquele sussurro ainda me assusta até hoje, e só de pensar nisso, sinto arrepios na espinha. Embora na noite seguinte tenhamos dormido no quarto de hóspedes do andar de cima, como eles chamam, e para nosso horror, o cachorro da minha avó ficou olhando para o quarto da nossa falecida bisavó, rosnando. Suavemente fechamos a porta com ele dentro do quarto conosco até de manhã. Eu não ousei passar na frente do quarto dela para chegar às escadas. No dia seguinte, depois de contar à minha tia o ocorrido, ela admitiu que a parte de cima da casa sempre a assustava. Quando eu perguntei por quê, ela me contou que, quando era uma garotinha, tinha assistido um filme de terror cafona sobre lobisomens, mas em sua mente jovem foi muito assustador. Depois que ela e minha avó dormiram no quarto no final do corredor, ela estava tendo problemas para dormir naquela noite devido ao filme passando em sua mente. Ela cochilou, mas em algum momento da noite, ela começou a ouvir uma respiração pesada. O quarto ficou subitamente quente e úmido também. Seus olhos se abriram de repente, e ela viu uma criatura parecida com um lobisomem sentada no pé da sua cama. Os olhos fixos nela, permanecendo assim até de manhã. Obviamente, isso não era a mesma criatura que todos nós tínhamos visto. Mas eu sei que os skinwalkers podem imitar vozes e outras coisas que podem te assustar. E naquela noite tinha sido lobisomens para ela. Então talvez essa entidade ou outra fosse semelhante e quisesse imitar seus medos. De qualquer forma, depois que ela me contou isso, parei de subir as escadas por muito tempo. Sempre que ficava com minha avó durante o verão, eu dormia no sofá da sala de estar. Eu sempre ficava com medo lá à noite. Eu deixava constantemente a TV ligada para abafar qualquer barulho, já que minha avó gostava de dormir com as portas e janelas abertas. Em algumas ocasiões, fui acordado pela sombra de uma pessoa parando na frente da TV para me encarar. Depois ela seguia para a cozinha. Isso sempre me deixava apavorado, mas eu me convencia de que estava sonhando. No entanto, sempre acontecia às 3 horas da manhã. Por várias noites da semana, às vezes eu juro que a luz da cozinha se acendia e a torneira ligava, a água explodindo alto na cerâmica. Minha avó, que tinha sua cama na sala de estar também devido a ter joelhos artríticos e não poder subir as escadas à noite, nunca ouviu nada disso. No entanto, seu cachorro, que muitas vezes dormia sobre minhas pernas, ficava sentado com as orelhas em pé voltadas para a cozinha. Isso estava acontecendo depois que minha bisavó faleceu, e ela própria era uma criatura estranha quando estava viva. Às 3 da manhã, todas as noites, ela ia para a cozinha, acendia as luzes e simplesmente sentava lá por horas, jogando cartas na mesa de jantar de madeira. Quando eu perguntava a ela por quê, ela sempre me dizia que podia conversar com seu marido. Seu marido havia morrido há muito tempo, mas quando eu era criança achava tudo isso muito estranho. Minha bisavó e eu nunca nos demos bem, então se era ela quem fazia isso à noite, eu ainda não me sentia muito seguro. Eu até tive um sonho com ela depois que a luz da cozinha se acendeu e eu cochilei porque já estava acostumado com isso naquele ponto. No sonho, a luz da escada estava acesa e ela começou a descer os degraus. Fiquei chocado ao vê-la porque mesmo no sonho eu sabia que ela tinha morrido. Eu fui até os degraus, o resto da casa estava escuro além daquela luz. Ela parecia sua pessoa usual e sua roupa branca normal, mas quando olhei para cima e sorri, ela franziu a testa profundamente. Senti que algo estava errado, como se não fosse ela. Ela falou com uma voz profunda e áspera, como sua voz habitual. Olá. Fiquei com medo, agora cada pelo do meu corpo estava arrepiado. Tentei acordar sabendo que era um sonho. O que você está fazendo aqui? Eu gaguejei recuando. Seja lá o que estava imitando, ela sorriu friamente. Eu vim te contar algo importante. Vocês todos vão para o inferno, disse. Depois que as palavras foram ditas, eu acordei subitamente, ofegante. Passei a noite toda revivendo as palavras dela ou dele, incapaz de dormir. Minha mente decidiu que todos significava minha família e eu. Fiquei perturbado por dias, querendo ir para casa para sair daquela casa, então fiz isso. Não a frequentei muito na minha adolescência.
Comecei a trabalhar aos 15 anos para ajudar com as contas e eventualmente me mudei para uma cidade a cerca de 20 minutos de distância quando completei 18 anos. Não visito lá com frequência, já que minha família e eu não estamos mais nos melhores momentos, mas uma das minhas tias se mudou recentemente para ajudar minha avó enquanto ela envelhece. Ela me contou sobre como os cachorros não saem mais à noite, como às vezes ela ouve um grito estranho e todos os grilos ficam em silêncio, como em uma noite ela ouviu algo gritar seu nome vindo da mata. Ela até me contou sobre como o vizinho, que mora lá quase tanto tempo quanto nossa família, ligou para minha avó para dizer que ouviu um grito estranho vindo da mata também. Ele imediatamente voltou com seu trator e o guardou na garagem, trancando as portas. Bem, isso nunca aconteceu antes, e ouvir como um homem que viveu lá toda a sua vida estava assustado me deixou um pouco abalado. Quando finalmente encontrei tempo para ir lá sem muitos membros da família estarem presentes, minha tia e eu encontramos um filhote de guaxinim que tinha sido morto de uma maneira estranha. Normalmente, os coiotes os matam e comem, mas não há outros predadores na área, mas o estranho sobre isso foi que estava inteiro. Parecia que quem o matou o torceu, forçando suas pernas a ficarem viradas para o lado errado. Não havia outros indícios de como ele morreu. Todas as suas pernas pareciam estar intactas. Alguns dias depois, minha tia ligou para me contar que encontrou vários animais torcidos assim, todos colocados ao longo da linha das árvores. Até hoje, minha família e eu trocamos essas histórias assustadoras. Raramente, se é que alguma vez, chegamos perto daquelas matas à noite. Se decido levar meus cachorros para uma pequena caminhada, fico bastante perto da linha das árvores quando estamos na floresta. Mesmo durante o dia, temos tantas histórias sobre acontecimentos estranhos lá, como luzes misteriosas pairando perto de nós, gritos vindos da mata, luzes estranhas no céu. Muitas coisas estranhas. A casa e a terra são tão bonitas, mas algo antigo e assustador espreita ao redor, perseguindo gerações da minha família. Não temos certeza se ele algum dia nos deixará em paz. Quando criança, muitas vezes acreditamos em contos de fadas, bruxas ou dragões, mas nunca me ocorreu que eu teria a chance de realmente encontrar algo de outro mundo ou parecido com fadas, mas isso acabaria sendo um pesadelo para mim. Quando eu tinha 7 anos, vim morar com meu pai devido a minha mãe não me proteger de sua parceira feminina, agora esposa, e devido a algum descuido por parte dela. Meu pai e eu, quando eu completei 8 anos, começamos a morar em um terreno de propriedade da minha avó. Ambos morávamos em trailers na época, mas minha avó estava planejando construir uma casa de tijolos que veio com um novo lugar para morar e assim, é claro, uma nova escola também. Fiz amigos bastante rápido. Um dia, enquanto jogava futebol com meus novos amigos, chutaram a bola para a floresta perto da escola. Eu disse aos meus amigos que iria buscá-la, mas sabia que não podia ir muito fundo, senão teria problemas com os professores. Felizmente, não chutei a bola muito longe, mas quando a encontrei e a peguei, notei um pé bastante azul. A princípio, pensei que tivesse encontrado um corpo, mas não, isso estava longe da verdade. Conforme continuei olhando, logo descobri o restante do pé ao tornozelo, até um par de jeans, então subindo mais até outro pé, tornozelo e jeans mais uma vez, depois até um estômago que mostrava abdominais e um peito que eram de um azul cintilante. O sol havia dado a ele um tom cintilante como o de uma cobra ou peixe, por mais estranho que fosse. Ele usava um colete de couro preto, deixando seu peito nu. Parei em seu rosto. Seu sorriso era amplo. Seus dentes eram caninos. Apenas imagine-os em um ser humano. Seus lábios eram de um cinza claro e finos, mas ainda carnudos de alguma forma. Seu nariz era o que eu chamaria de nariz romano. Seus olhos eram âmbar com outras cores misturadas. E seu cabelo era azul marinho profundo, com a mesma coloração cintilante de sua pele. Ele simplesmente colocou o dedo nos lábios, dizendo: "Shh, não vou te machucar." Eu não acreditei nele. Algo lá no fundo me dizia para não confiar nele. Ao me afastar, sua expressão sorridente se transformou em um olhar vazio e frio. Mas então ele sorriu para mim, como se me dissesse que aquela não seria a última vez que eu o veria.
Semanas se passaram até se transformarem em meses, até que um dia de verão eu estava pulando na minha cama elástica e pude sentir o cheiro das madressilvas crescendo nas árvores, na borda da propriedade da minha avó. Então, é claro, pulei para pegar algumas, só que algo me impediu, e eram pés azuis que vi na borda onde o arame farpado delimitava a propriedade. Eu recuei e espreitei para ver se era ele. Ele sorriu para mim como antes. "Venha cá, pequenino. Quer brincar na floresta?" Ele perguntou enquanto se aproximava de mim, mas eu fugi. Noite após noite eu teria pesadelos em que eu caminhava pelo gramado da frente da minha avó e ele me perseguia e me pegava. E todas as vezes em que eu acordava, meus pés estavam sujos. Por que isso era ruim? Porque quando criança, eu andava sonâmbulo até os 9 anos, quase até os 10, que foi quando eu o vi pela última vez. Eu estava a alguns metros de distância, olhando para a floresta, pensando em entrar na mata, mesmo que meu pai tenha me dito para nunca fazer isso, enquanto eu contava a ele sobre o ser que me atormentava. Não demorou muito para que ele se mostrasse para mim novamente. "Fugindo novamente, pequenino?" Ele perguntou. "Não, mas o que você é? Você tem um nome?" Perguntei. Ele sorriu para mim. "Nada que você possa entender, mas, criança Dravaca, o que significa Dravaca?" Eu perguntei. Ele riu enquanto me deixava lá, e essa foi a última vez que vi esse ser. Eu não sei o que ele era, mas sei que, se fosse possível, ele teria me prejudicado. No entanto, eu me pergunto se foi uma criação da imaginação da minha infância ou se tudo foi real. Uma noite, meu irmão e eu fomos dar um passeio ao redor do perímetro de nossa terra e, por alguma razão, comecei a me sentir estranho, como se estivesse em um sonho, enquanto o som das folhas se agitava ao redor da floresta. As sombras das árvores estavam mais escuras à medida que o sol se punha. Felizmente, meu irmão havia trazido uma lanterna com ele. Chegamos ao lado de trás da nossa propriedade quando começamos a ouvir galhos e folhas se quebrando da floresta à nossa frente. Eu estava começando a ver muitas cores naquele momento. Todas as árvores estavam iluminadas com tons de verde, laranja e roxo. Não tenho certeza do que meu irmão estava vendo. Eu disse a ele que queria começar a voltar para casa, mas não contei a ele que estava ficando assustado. Logo chegamos ao antigo cemitério. Eu odiava que o cemitério ficasse logo atrás da nossa propriedade. Peguei a lanterna do meu irmão e apontei a luz na direção do som. Olhamos mais de perto e, logo dentro da luz, distinguimos mais características de uma forma humanoide. Não estávamos sozinhos lá fora. O que quer que estivéssemos vendo era alto, magro e pálido. Parecia estar curvado com braços longos. A luz da lanterna refletia em olhos largos e brilhantes. Enquanto estávamos lá parados, encarando-o, eu tentava entender o que estávamos vendo. Talvez fosse apenas um cervo. Começamos a descer a entrada novamente, mas não tiramos os olhos daquela coisa. Enquanto dávamos alguns passos, ela se movia conosco. Quase tive um ataque cardíaco. Foi então que me lembrei de que estávamos em terreno sagrado, ou pelo menos deveria ser, e aquela coisa estava do outro lado. Não podia chegar até nós enquanto ficássemos dentro dos limites de nossa propriedade. Nunca tiramos os olhos da coisa enquanto nos afastávamos. O criatura acompanhava nosso ritmo, seguindo-nos pela floresta à esquerda de nós. Gritamos para que nos deixasse em paz. Continuamos andando como se nada tivesse acontecido, pois poderíamos estar apenas vendo outras sombras ou animais. A luz de segurança no portão piscou, e de repente todos os cães que moravam colina abaixo começaram a uivar juntos. Nossos cães também estavam uivando em suas casas. Seus uivos eram tão altos que nos arrepiaram. Enquanto moramos lá, nunca vimos algo assim acontecer. Por que os cães estavam latindo daquele jeito? Algum tipo de alarme sentindo um intruso? Comecei a ouvir sussurros na brisa suave da noite. Fiquei arrepiado só de pensar no cemitério a poucos metros de distância. Comecei a me sentir enjoado, como se estivesse surtando. Depois que me acalmei, meu irmão e eu decidimos que não íamos ter medo daquela coisa. Meu irmão mandou uma mensagem para um de nossos amigos para vir e ficar conosco. Achávamos que havia segurança em números.
Então saímos de casa para encontrá-lo na entrada. Quando chegamos lá, agarrei o braço dele e o puxei de volta antes que ele visse o perigo. Uma grande cobra negra assobiava de um jeito bizarro ao nosso lado. A cobra começou a se dirigir para a linha das árvores na mesma direção e lugar onde tínhamos visto aquela figura. Então, caminhamos até a caixa de correio para encontrar meu amigo. Quando nos encontramos, contamos a ele o que aconteceu. Ele ficou totalmente assustado. Ficamos parados lá no portão juntos, conversando. Acendi alguns cigarros. Então nosso amigo disse que começou a sentir que algo estava errado com a noite, que algo estava acontecendo, podíamos sentir algo nos observando. Foi quando todos decidimos caminhar em direção à linha das árvores. Mostrei a ele onde vimos a coisa. Então começamos a ouvir uma coruja chamando da floresta. Nosso amigo continuava falando como se nada estivesse acontecendo, mas eu não conseguia me concentrar. Sentia como se estivesse tendo uma experiência fora do corpo. Enquanto estávamos lá parados, vi a sombra daquela coisa nos cercando. Eu podia sentir ela se movendo ao nosso redor. Vi sombras na linha das árvores. Foi quando olhamos em direção ao cemitério. Todos nós vimos algo que parecia o brilho de uma lanterna ao longe. Conforme começamos a falar, as criaturas nas matas pareciam ficar cada vez mais barulhentas. Os grilos cantavam, a coruja começou a coachar novamente e galhos se quebravam dentro da floresta. Então começamos a ouvir os uivos dos cães no bairro. Parecia que tudo estava acontecendo de uma vez. A lua estava cheia no céu. Então tudo ficou quieto novamente. Decidimos encerrar a noite depois disso. Estava ficando tarde. Agora sinto que alguns podem rir da história, mas nós sabemos o que experimentamos. Acredite em nós ou não, à noite por aqui, coisas estranhas acontecem, mas nunca assim. Essas foram as histórias de hoje. Seres estranhos, escondidos em meio às matas e montanhas. Sempre atraindo pessoas de alguma forma, mas com qual objetivo? E você? Já teve alguma experiência parecida? Escreva nos comentários o que você achou e não se esqueça de que você pode ter sua história narrada em nosso canal. Até o próximo vídeo.